juntos novamente para continuarmos a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson e pelo médium inglês Anthony Borgia. Passagem para a vida espiritual. O processo real de desenlace não é necessariamente doloroso. Durante minha vida na Terra, eu havia testemunhado muitas almas passando pela fronteira ao espiritual. Tinha tido a chance de observar, com os olhos físicos, as batalhas que acontecem quando o espírito almeja libertar-se para sempre da carne. Com minha visão psíquica, também presenciei o espírito sair, mas em lugar algum pude descobrir, isto é, nas fontes ortodoxas, o que exatamente acontece no momento da separação. Nem fui capaz de conseguir alguma informação sobre as sensações experimentadas pela alma que desencarna. Os escritores dos livros e textos religiosos não nos dizem nada de tais fatos por uma razão muito simples. Eles não sabem nada. O corpo físico muitas vezes parecia estar sofrendo demais, com uma dor real ou por uma respiração artificial ou mesmo asfixiante. Por causa disso, tais passagens tinham a aparência de serem extremamente dolorosas. Mas será que seriam assim? Era a pergunta que sempre eu fazia a mim mesmo. Fosse qual fosse a verdadeira resposta, nunca pude realmente acreditar que o processo físico verdadeiro da morte fosse doloroso, ainda que assim aparentasse. Eu sabia que teria um dia a resposta à minha pergunta. Sempre desejei que, pelo menos, minha passagem não fosse violenta, por mais que pudesse ser. Minhas esperanças foram realizadas. Meu final não foi violento, mas foi dificultoso, como foram também os que testemunhei. Eu tive o pressentimento de que meus dias na Terra estavam chegando a um fim próximo, somente um pouquinho antes da minha passagem. Havia um peso em minha mente, algo semelhante a uma sonolência, enquanto estive acamado. Muitas vezes senti a sensação de sair flutuando, lentamente retornar. Sem dúvida, durante tais períodos, aqueles que cuidavam do meu bem-estar físico tiveram a impressão de que, se não passasse realmente, estava caminhando rapidamente para isso. Durante os intervalos de lucidez que eu tive, não experimentei sensações de desconforto físico. Podia ver e ouvir o que acontecia em torno de mim. Eu podia sentir a tensão mental que a minha condição estava ocasionando, mas ainda tinha a sensação da mais extraordinária animação em minha mente. Eu sabia, com certeza, que minha hora de passar chegara e estava pleno de ansiedade para ir. Não tinha medo, nenhum receio, nenhuma dúvida, nenhum arrependimento, até então, por sair assim do mundo terreno. Meu arrependimento chegaria mais tarde, mas disso falaremos na ocasião correta. Tudo o que eu queria era ir-me desta vez. Repentinamente senti uma grande vontade de me levantar. Não tive qualquer sensação física, tanto como nos sonhos, as sensações físicas são ausentes, mas eu também mentalmente alerta. Entretanto, meu corpo parecia contradizer tal condição. Imediatamente a este ímpeto de me levantar, percebi que realmente estava fazendo isso. Eu então descobri que os que estavam em torno de minha cama não pareciam ter percebido o que eu estava fazendo, já que não fizeram o menor esforço para me acudir, nem tentaram me proteger de alguma forma. Ao me voltar, percebi então o que acontecera. Eu vi meu corpo físico deitado sem vida sobre a cama. Mas aqui estava eu, o meu real, vivo e bem. Por um minuto, os dois. Fiquei observando o pensamento do que o fazer em seguida dominou minha mente, mas a ajuda estava próxima. Eu podia ainda ver bem claramente o quarto em torno de mim, mas havia uma certa névoa nele, como se tivesse sido preenchido com fumaça muito bem distribuída. Olhei para mim mesmo, imaginando o que estaria usando como roupa, porque havia obviamente acabado de me levantar de uma cama de enfermo e não estive em condições de me mover para longe dali. Fiquei extremamente surpreso ao ver que eu usava minha roupa comum, como usava quando me locomovia livre e saudavelmente em minha própria casa.
Minha surpresa foi momentânea, já que pensava comigo mesmo que espécie de roupagem esperava que eu usasse. Certamente que não seria alguma coisa diáfana. Tal costume é normalmente associado à ideia convencional de um anjo, e eu necessitava assegurar-me de que não era um deles. O conhecimento do mundo espiritual que eu pude obter pelas minhas experiências instantaneamente veio em meu auxílio. Eu soube rapidamente da alteração que ocorrera em minha condição. Soube, em outras palavras, que havia morrido. Soube também que estava vivo e que afastava de mim minha última doença, a ponto de ficar de em pé e olhar em torno. Em nenhum momento fiquei preocupado, mas estava ansioso pelo que aconteceria em seguida, já que aqui eu estava totalmente imbuído de minhas faculdades mentais, sem dúvida, sentindo-me fisicamente como jamais me sentira antes. Pensava ter levantado certo tempo sem ter contado, para quem quer que seja, o passado, o maior número de detalhes possível. Todo o processo deve ter levado apenas alguns minutos na contagem de tempo da Terra. Tão logo gastei esse breve tempo para olhar em torno de mim e apreciar o meu novo estado, vi que estava acompanhado de um antigo colega, um sacerdote, que havia passado para esta vida alguns anos antes. Cumprimentamos-nos afetuosamente, percebi que se vestia como eu. Novamente, isso não me pareceu estranho, porque se ele estivesse vestido de outra forma, eu teria sentido que algo estava errado, já que eu somente o havia visto com vestimentas clericais. Ele expressou o seu grande prazer ao me ver novamente, e de minha parte antevi a ligação de muitos fios que haviam sido rompidos com a sua morte. Nos primeiros momentos, permiti que ele fizesse todo o seu discurso. Eu ainda não havia me acostumado às novidades das coisas, pois você deve se lembrar que eu havia acabado de lhe levantar da cama por uma doença terminal, e que na retirada do corpo físico eu havia também retirado de mim a moléstia. E na nova sensação de conforto, a liberação dos males do corpo eram tão gloriosas que levou alguns momentos para que eu compreendesse totalmente. Meu velho amigo pareceu saber logo a extensão de meu conhecimento, e eu estava consciente de ter passado para cá e de que tudo estava bem. E aqui deixei-me dizer que toda a ideia de um tribunal ou de um dia do juízo foi totalmente varrida de minha mente no real processo de transição. Era tudo normal e natural demais para sugerir a pavorosa provação que teríamos que passar depois da morte. As concepções de julgamento, inferno, céu pareciam hoje impossíveis. Indubitavelmente, elas eram totalmente fantasiosas, agora que me via vivo e bem, vestindo minha mente verdadeira e, de fato, vestindo minhas roupas habituais, e diante de um velho amigo que apertava cordialmente as minhas mãos, cumprimentando-me, dando suas saudações, demonstrando exteriormente, e neste caso, genuínas manifestações de ter prazer em me ver, tanto quanto eu tinha prazer em vê-lo. Ele, em si, apresentava muita boa vontade de estar ali, dando-me as boas-vindas, como, no plano terrestre, dois velhos amigos fazem depois de longa separação. Isso, por si, foi suficiente para mostrar que todos os pensamentos de ser conduzido a um julgamento eram inteiramente ridículas. Nós dois estávamos tão alegres, tão felizes, tão despreocupados e tão naturais, e eu, por mim, esperava excitado por qualquer forma de revelação prazerosa sobre este mundo novo. E sabia que não poderia haver ninguém melhor do que o meu velho amigo para dá-la a mim. Ele disse-me que me preparasse para um número imensurável de surpresas, das mais agradáveis, e que ele havia sido enviado para encontrar-se comigo em minha chegada. Como ele já sabia o limite dos meus conhecimentos, assim sua tarefa seria mais fácil. Tão logo pude dominar minha língua, pois de nosso primeiro colóquio percebi que falamos como sempre o fizemos na terra. Isto é, simplesmente usamos as nossas cordas vocais, falamos quase como usualmente. Não requereria pensar e realmente não pensei em nada. Meramente percebi que era assim. Meu amigo então propôs que, já que não tínhamos necessidade, nem éramos chamados a estar nas imediações do meu passatempo, poderíamos seguir adiante, e ele,
me levaria para um lugar muito agradável e que havia sido aprontado para mim. Ele fez a referência a um lugar, mas apressou-se em explicar que, na realidade, eu estava indo para minha própria casa, onde me sentiria imediatamente em casa, sem saber então como se procedia, ou em outras palavras, como faria para chegar lá. Coloquei-me inteiramente em suas mãos, e era precisamente para isso que disse ele, que ele estava aqui. Não pude resistir ao impulso de me virar e dar a última olhada ao quarto de minha transição. Ainda apresentava a aparência enevoada. Aqueles que inicialmente estiveram ali haviam saído e pude me aproximar da cama, olhar para mim mesmo, ou seja, para o corpo. Não fiquei nada impressionado pelo que vi, mas os restos do meu corpo físico pareciam bem plácidos. Meu amigo então sugeriu que fôssemos então, e estando de acordo, movemo-nos dali. Conforme partimos, o quarto gradualmente tornou-se mais enevoado, até que, sumindo da minha visão, finalmente desapareceu. Até então, eu tinha o costume, como é usual, de usar as minhas pernas num passeio simples, mas em vista da minha última moléstia e pelo fato de que, consequentemente, eu precisava de um período de descanso antes de me exercitar mais, meu amigo disse-me que seria melhor que não usássemos os meios costumeiros de locomoção, nossas pernas. Então ele pediu que eu segurasse sua mão firmemente e não tivesse medo de nada. Eu poderia, se quisesse, fechar os olhos. Talvez fosse melhor, disse ele, que assim eu fizesse. Peguei o braço, deixei o resto com ele, como havia dito. Logo experimentei a sensação de flutuar, como nos sonhos físicos, apesar de que era bem real e desprovido de qualquer dúvida a respeito de segurança pessoal. O movimento pareceu tornar-se mais rápido conforme o tempo passava, e eu ainda mantinha meus olhos fechados. É estranha a determinação com que se fazem as coisas por aqui. No plano terrestre, as circunstâncias similares fossem possíveis, quantos de nós teriam fechado os olhos em plena confiança? Aqui não havia sombra de dúvida de que tudo estava bem, de que não havia nada a temer e que nada de mal poderia acontecer, e que, acima de tudo, o meu amigo teria controle completo da situação. Depois de um intervalo, nossa progressão de alguma forma pareceu diminuir e pude sentir que havia algo sólido sob os meus pés. Disseram-me que abrisse os olhos. Assim fiz. O que vi foi a minha antiga casa, onde eu havia morado no plano terrestre, minha velha casa, mas com uma diferença. Estava melhorada de uma forma que não sou capaz de fazer em sua contrapartida terrena. A casa em si foi rejuvenescida, como me pareceu num primeiro olhar, mais que restaurada. Mas foram os jardins em torno dela que me atraíram a atenção mais firmemente. Pareciam ser mais amplos, estavam no estado de mais perfeita ordem e arranjo, mas, com isso, não quero dizer a ordem comum a que estávamos acostumados a ver nos jardins públicos no plano terrestre, mas que eram bem magnificamente mantidos e cuidados. Não havia crescimento desordenado ou emaranhados de folhagens ou ervas daninhas, mas gloriosa profusão de flores maravilhosas, arranjadas de tal forma para mostrarem absoluta perfeição. Das flores em si, quando fui capaz de observá-las mais acuradamente, devo dizer que jamais vira algo parecido, nem suas réplicas sobre a terra, de tantas que havia lá, em plena florescência. Numerosas pareciam ser de antigas florescências familiares, mas de longe, na maioria, pareciam ser completamente novas ao meu parco conhecimento sobre flores. Não foram apenas as flores em si e sua inacreditável variedade e coloração soberbas que captaram a minha atenção, mas a atmosfera vital da vida eterna que elas emanavam, como eram em todas as direções. Conforme alguém se aproximava de qualquer grupo, em particular de flores, ou mesmo de qualquer botão, parecia que emanavam grandes correntes de poder energizante, que elevava espiritualmente a alma e lhe dava força, enquanto os perfumes celestes que exalavam eram tais que nenhuma alma vestida em seu manto de carne jamais experimentou. Todas essas flores eram vivas e respiravam. Eram, como que informou meu amigo,
incorruptíveis. Havia outro fato espantoso que percebi quando delas me aproximei. Era o som de música que as envolvia, fazendo suaves harmonias conforme correspondiam exata e perfeitamente com as cores lindas das flores em si. Temo que eu não seja suficientemente culto musicalmente para poder lhes dar uma explanação técnica do som nesse fenômeno maravilhoso, mas espero trazer a você alguém com conhecimento nesse campo, que seja capaz de aprofundar a explicação com mais precisão. Basta por agora, então, dizer que estes sons musicais estavam em consonância com tudo o que havia visto até então, e que era muito pouco, e que em todos os lugares havia harmonia perfeita. Meus amigos, eu quero lembrar a todos que nos livros que temos psicografados no Brasil por médiuns brasileiros, esse detalhe é constante. Nos livros de André Luiz, isso está detalhado. O tipo de flores, que as flores têm sons musicais, perfumes maravilhosos e mais, que à noite elas irradiam luz. É muito interessante esse fato corroborar um livro e outro. Mas continuamos. Eu já estava de tal forma cônscio do efeito revitalizante deste jardim celestial que fiquei ansioso em conhecer mais dele. E assim, na companhia de meu velho amigo, sobre quem eu já me apoiava para ter informações e aconselhamentos, andei pelas alamedas do jardim. Pisei a primorosa grama, cuja elasticidade e maciez faziam o passeio comparável a um passeio nas nuvens. Tentei compreender que essa superlativa beleza era parte da minha própria casa. Haviam árvores esplêndidas para serem vistas. Nenhuma delas era mal formada, como estamos acostumados a ver na terra. Mas não havia sinal de uma estrita uniformidade de padrão. Simplesmente cada árvore estava crescendo sob condições perfeitas, livre e arejadas de ventos que dobram e torcem os galhos novos, livre de serem atacadas por insetos e das muitas outras causas de deformidades das árvores na terra. Como as flores, também eram árvores. Elas vivem para sempre, incorruptíveis, sempre cobertas com sua manta de folhas de todos os tons de verde, sempre emanando vida a todos que se aproximam delas. Eu observei que elas não pareciam ter o que normalmente chamaríamos de sombra embaixo delas. Tampouco não parecia haver sol escaldante. Parecia que havia uma radiação de luz que penetrava em cada canto, mas mesmo assim não havia indício de planura. Meu amigo contou-me que toda a luz vinha diretamente do doador de toda a luz, e que esta luz era divina, como ele, com maiúscula, divino, e que banhava e iluminava a totalidade do mundo espiritual onde viviam os que tinham espiritualmente olhos para ver. Percebi também que um calor confortável invadia cada polegada do espaço, um calor tão constante quanto perfeitamente sustentado. O ar tinha uma imobilidade, mas havia uma leve brisa perfumada, o mais verdadeiro zéfiro, que de forma alguma alterava o delicioso bálsamo da temperatura. E aqui, dize-me contar aos que não se imponham muito com perfumes de nenhuma espécie. Não se desapontem quando lerem estas palavras e saibam que não seria o céu de vocês se houvesse alguma coisa que não gostassem. Esperem, digo eu, até que testemunhem esses fatos e sei que então terão outra opinião sobre eles. Tenho mencionado tudo com bastantes detalhes, porque estou certo que há muita gente que quer saber sobre tudo isto. Fiquei assombrado pelo fato de não haver nem sinal de muros, sebes, cercas, na verdade nada, até onde pude ver, não demarque onde começa ou termina. Disseram-me que tais coisas, como limites, não eram necessárias, porque cada pessoa sabia instintivamente, sem sombra de dúvida, exatamente onde o seu jardim terminava. Não havia, portanto, nenhuma intrusão nos terrenos dos outros, apesar de serem todos abertos a qualquer um que quisesse atravessá-los ou por ali ficar. Eu era cordialmente bem-vindo onde quer que eu fosse, sem medo de estar me intrometendo na privacidade dos outros. Disseram-me que eu deveria descobrir que essa era a regra por aqui, que não deveria agir diferentemente a respeito dos outros que passeassem pelo meu jardim. Eu descrevi exatamente meus sentimentos naquele instante, pois desejava ali
e naquela hora que todos os que quisessem pudessem visitar o meu jardim e apreciar suas belezas. Pessoalmente não tinha conotação de propriedade, apesar de eu saber que era meu, mas ser assumido e cuidado. E é precisamente essa atitude de todos aqui: possuir algo e compartilhar ao mesmo tempo. Ao observar o maravilhoso estado de preservação de todos os cuidados com os quais o jardim era mantido, perguntei ao meu amigo sobre o gênio que cuidava dele tão assiduamente e com esses resultados tão esplêndidos. Depois de responder à minha pergunta, ele sugeriu que, como eu era recém-chegado ao mundo espiritual, seria bom que eu repousasse ou não conseguiria cumprir minha visitação, afinal. Propôs, portanto, que eu encontrasse um local agradável. Usava tais palavras em termos comparativos, porque tudo ali era muito agradável. Onde poderíamos nos sentar e então ele se exporia uma ou duas das minhas questões que se apresentaram a mim no curto espaço de tempo, desde que eu havia passado a ser um espírito. Passeamos, portanto, até encontrar um local muito bonito, entre os ramos de uma árvore magnífica, e onde visualizamos uma boa parte da paisagem do campo, cujo verde tão rico ondulava diante de nós e se estendia para longe. Todo o cenário estava banhado de um glorioso e celestial brilho do sol. Percebi que haviam muitas casas, de muitos estilos, pitorescamente situadas, como a minha, entre as árvores e jardins. Deitamo-nos na relva macia. Me espreguicei profundamente, sentindo-me como se estivesse na mais fina das camas. Meu amigo perguntou se eu estava cansado. Eu não tinha a sensação normal de cansaço terreno, mas de alguma forma ainda sentia necessidade de um relaxamento corporal. Ele contou-me que minha última doença era causada desta minha vontade e que eu quisesse poderia passar por um estado de sono completo. Absolutamente não sentia necessidade disso naquele instante e disse-lhe que preferia ouvi-lo falar. E ele começou. Aquilo que o homem semear, disse ele, ele colherá. Estas poucas palavras descrevem exatamente o grandioso processo eterno pelo qual tudo o que você vê aqui, realmente diante de você, foi concretizado. Todas as árvores, as flores, os bosques, também as casas, que são os lares, felizes de gente feliz. Tudo é o resultado visível, tudo que o homem semear. Homem e mulher, humanidade. Este plano, onde eu e você habitamos agora, é o plano da grande colheita, cujas sementes foram plantadas no plano terrestre. Todos os que aqui habitam conquistaram por si mesmos precisamente a habitação que receberam através dos seus atos na terra. Realmente eu estava percebendo muitas coisas. A principal delas é que me tocava mais intimamente era a atitude adotada totalmente errada pela religião em relação ao mundo espiritual. O fato verdadeiro estava ali onde eu estava, constituído de uma completa refutação de tanta coisa que eu pensei e sustentei durante minha vida sacerdotal na Terra. Eu podia ver volumes de ensinos ortodoxos, credos e doutrinas desaparecendo, porque não têm base, porque não são verdadeiras, porque não têm uso, nem o eterno mundo espiritual, nem para o grande Criador e sustentador dele. Agora podia ver claramente o que antes era nebuloso, que a ortodoxia é feita pelo ser humano, mas que o universo é dádiva de Deus. Meu amigo continuou a descrever quem eu encontraria morando nas casas que podiam ver e onde estávamos deitados. Toda a sorte de pessoas e condições. Pessoas cujos pontos de vista religiosos também eram variados quando estavam na Terra. Mas um dos grandes fatos da vida espiritual é que as almas são, no instante que passam para a vida espiritual, exatamente as mesmas do instante anterior. Os arrependimentos do leito de morte não contam, já que a maioria deles nada mais é do que covardia nascida do medo do que está por acontecer. Um medo do inferno, teologicamente erigido, arma útil do arsenal eclesiástico e que talvez tem causado mais sofrimento por sua vez que muitas outras doutrinas errôneas. Os credos, então, não fazem parte do mundo dos espíritos, mas porque as pessoas levam com elas todas as suas próprias características ao mundo espiritual. Os partidários fervorosos de alguma religião
continuarão a praticá-la no mundo espiritual até o tempo em que suas mentes tornem-se espiritualmente iluminadas. Temos aqui como amigos, me informaram, encontrei muitos deles por aqui, comunidades inteiras ainda praticando sua antiga religião terrena. Os fanatismos e os preconceitos estão ali, religiosamente falando. Eles não prejudicam, exceto a si mesmos, desde que mantenham tais assuntos entre si. Não há coisas como fazer adeptos por aqui. Não fosse o caso, então, suponho que a nossa própria religião estivesse bem representada aqui. Realmente estava. As mesmas cerimônias, o mesmo ritual, as mesmas velhas crenças, tudo é levado adiante com o mesmo zelo desperdiçado. Em igrejas dirigidas a propósito, os membros dessas comunidades sabem que desencarnaram, pensam que parte de suas recompensas celestiais é continuar com suas formas de adoração feitas por seres humanos. Assim continuarão, até que venha o tempo que um despertar espiritual. Nunca haverá pressão sobre as almas. Sua ressurreição mental deve vir por si mesmos. Quando acontece, experimentam pela primeira vez o significado real da liberdade. Meu amigo prometeu que, se eu quisesse, poderíamos visitar algumas corporações religiosas mais tarde, mas sugeriu: haveria muito tempo, seria melhor que, antes de mais nada, eu me acostumasse à nova vida. Ele havia deixado sem resposta até então minha pergunta sobre quem seria a alma gentil que cuidava tão bem do meu jardim, mas leu meu pensamento tão pronunciado e voltou ao tema. Tanto a casa como o seu jardim, disse-me, eram a colheita que fiz por mim mesmo durante a vida na terra. Tendo ganhado o direito de possuí-los, eu os construí com a ajuda de almas generosas que usam suas vidas no mundo espiritual em atos de bondade, servindo aos outros. Não somente era seu trabalho, mas ao mesmo tempo era-lhes verdadeiro prazer. Frequentemente, tal serviço é assumido e cumprido por aqueles que na terra eram especialistas nisso, mas amavam o que faziam. Aqui podem cuidar com sua ocupação sob certas condições que apenas o mundo espiritual pode oferecer. Tais tarefas fazem-lhes recompensas espirituais, apesar de que o pensar em recompensas não está nas mentes de quem as cumpre. O desejo de servir aos outros sempre se sobrepõe. O ser humano que ajudou a tornar realidade esse lindo jardim era um amante da jardinagem no plano terrestre. E como pude ver por mim mesmo, também era um expert. Mais uma vez que o jardim era criado, não havia necessidade de trabalho incessante para mantê-lo, como nos grandes jardins da terra. É a constante deterioração, as pressões das temperaturas e dos ventos, várias outras causas que demandam um trabalho na terra. Aqui nada deteriora, tudo o que cresce o faz sob as mesmas condições nas quais existimos. Contam-me que o jardim praticamente não requeria atenções, como as que conhecemos, e que o nosso amigo, jardineiro, ainda o manteria sob seus cuidados, se assim o desejasse. Longe de apenas querer isso, expressei meu desejo de que ele realmente o fizesse. Expressei minha gratidão pelo seu lindo trabalho. Desejei poder encontrá-lo para transmitir-lhe meus sinceros agradecimentos e apreciações. Meu amigo explicou que isso era simples, e a razão por que eu ainda não o tinha encontrado era o fato de ser recente a minha chegada e ele não intrometeria até que eu me sentisse em casa. Minha mente voltou-se novamente à minha ocupação, enquanto estive na terra, a condução do serviço diário, todas as outras obrigações de um pastor da igreja. Com tais ocupações, no que me concernia, não eram mais necessárias. Confundia-me imaginar que futuro imediato estaria reservado para mim. Fui novamente relembrado de que teria tempo suficiente para ponderar sobre tal tema, e meu amigo sugeriu que eu descansasse e o acompanhasse em algumas visitas de inspeção. Havia muito que ver, muita coisa que eu consideraria mais que surpreendente. Havia também inúmeros amigos que esperavam encontrar-me depois de longa separação. Ele acabou com minha ânsia de começar ao pedir que descansasse primeiro. E a tal propósito, que melhor lugar, se não a minha própria casa? Segui seu conselho, portanto, e voltamos para casa. Meus amigos, o que nós estamos lendo no livro deste Espírito Monsenhor
é muito semelhante ao que lemos nos livros dos médiuns espíritas. Espero que estejam gostando e comparando uma coisa e outra. Até a próxima leitura.